Palavra no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 19. Em nome de Jesus. Vocês estão me ouvindo aí no fundo? Estão me ouvindo bem? Amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Disse a mulher a Jesus: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: crê em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora. Está chegando a... Fala para o teu irmão, já chegou a hora. E de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Curve sua cabeça por um instante, feche seus olhos, ore comigo. Deus, muito obrigado, porque nesta manhã houve salvação neste lugar, e podemos entregar nosso primeiro culto deste domingo, e foi muito lindo o que o Senhor fez. Mas eu sei que o Senhor tem mais para esta multidão que adentrou este lugar nesta noite. Declaro em nome de Jesus que o Senhor visite os corações aflitos, o Senhor visite as mentes, o Senhor visite o corpo deles e tira todo e qualquer impedimento agora, Pai. Em nome de Jesus, queremos entrar no ambiente agora, no momento propício, onde o Senhor fala conosco e o nosso espírito se comunica com o teu espírito, e o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis, intercedendo por nós, clamando por nós. E é o momento em que nós somos edificados, é o momento que nós somos renovados pela tua palavra. Declaro em nome de Jesus, nos quatro cantos deste ambiente, nada vai atrapalhar o teu agir, nada vai atrapalhar aquilo que o Senhor preparou para esta noite, para cada homem, mulher, jovem, criança, adolescente. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos este ambiente profético. Nós declaramos que toda inquietação, que toda dor no corpo, que toda dor na alma, que tudo aquilo que está incomodando o teu filho, esta mente que não para, esta mente que está acelerada, esta mente que não concentrou ainda neste culto, esta mente que o corpo está aqui, mas a mente está lá fora. Jesus, visita agora e toca nesta vida. Traga o entendimento dela para este lugar, para a tua palavra. Abra os ouvidos, em nome de Jesus, porque só o Senhor pode adentrar nas entranhas, no profundo do coração do homem. Por isso, em nome de Jesus, toda autoridade que foi dada, toda autoridade que foi liberada, toda unção e poder pela tua palavra, eu declaro em nome de Jesus, estabelecido o teu reino neste lugar. Não há espaço para Satanás neste lugar. O teu reino já foi estabelecido, a tua glória já foi estabelecida. Há um ambiente aqui, Senhor, propício, e o Senhor tem liberdade para fazer o que quiser. Em nome de Jesus, não precisa esperar terminar a palavra, não precisa esperar o momento da oração, não, em nome de Jesus, faça aquilo que lhe apraz nesta noite em nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que eu te peço, e já te agradeço por tudo aquilo que o Senhor irá fazer, em nome de Jesus. E se você crê nisso, diga amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor mais uma vez. Se puder dar um pouquinho mais de retorno para mim, por gentileza, pouca coisa. Repita comigo:
A verdadeira adoração. Está fraco demais, irmão. A verdadeira adoração. Neste texto nós vimos algo muito intrigante, que deixou os discípulos incomodados, mas deixou uma vida impactada. Vou repetir. A presença de Jesus na frente daquela samaritana incomodou os discípulos e os judeus, mas mudou a história da vida daquela mulher. Fala para o teu irmão, não se detém. Fala para ele, não se detém nas consequências de fazer a vontade de Deus, porque pode incomodar, mas não desista, porque o importante é mudar a história de uma vida. Quem crê nisso? E quando Jesus agora chega diante dessa mulher, nós vimos que esta mulher primeiro ficou incomodada também, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Nós sabemos que quando foi rompido, dividido o reino de Israel na mão e na gestão de Jeroboão, filho de Salomão, que recebeu um trono próspero, um reinado próspero, sem guerra e com o templo construído. Era só dar continuidade no reinado do seu pai, mas ele ouviu quem não deveria ouvir. Ele deu ouvidos aos mancebos que cresceram com ele, e não deu ouvidos aos anciões que estavam em oração. E isso fez com que ele colocasse uma carga ainda maior nos impostos, onde os anciões já pediram, olha, diminui os impostos, porque já foi construído o templo, alivia para nós, para que a gente possa prosperar. E ele falou, não, eu vou colocar uma carga maior ainda. Nisto foi dividido o reino de Israel, e 10 tribos foram para o reino do norte, chamado de Israel, nos dias posteriores e meses e tempo, e ficou Judá e Benjamim, que chamava-se Judá. Nós vimos que em Judá foi levado cativo para a Babilônia. Quem entende isso, diga amém. Ficou 70 anos cativo, porque era o perfil da Babilônia, tomar uma nação e levar cativo todo o povo para dentro da Babilônia. Mas quando chegou o tempo de Israel, das 10 tribos, os assírios não faziam como a Babilônia fazia. Os assírios invadiam a nação cujo qual eles estavam subjugando, e colocava o seu povo lá para se misturar com aquela nação, para que aquela nação perdesse a sua identidade. Quando Israel começou a perder a sua identidade, começou a se misturar, a casar, a gerar, a misturar os povos, eles também perderam a presença do Deus Todo-Poderoso. Tanto é que nós vimos que a capital de Israel, essas 10 tribos, o reino do norte, ficou Samaria. Repita comigo, Samaria. E nós vimos que em Judá, a capital ainda era Jerusalém. Repita comigo, Jerusalém. E o povo de Judá continuou a adorar em Jerusalém, porque lá estava o templo. Mas agora, quando foi dividido, Jeroboão fez um bezerro de ouro e colocou em Betel e em Dan, e fez que o povo adorasse esses bezerros, para que eles não prestassem culto mais em Jerusalém, porque ele estava com medo de o povo atravessar e ir até em Judá, em Jerusalém, adorar no templo e não voltar mais. Isso trouxe uma queda espiritual também para Israel, o reino do norte. E isso, ao longo do tempo, os samaritanos se tornaram um povo sem identidade, um povo misto, um povo misturado. E isso, com os judeus, eles tinham a promessa de Abraão de se não misturar com outros povos. E isso trouxe uma separação entre o povo judeu e o povo samaritano. Diga amém. E esta rixa foi indo ao longo do tempo.
Mas agora, no tempo de Jesus, os samaritanos ainda não se davam com os judeus. Mas agora Jesus, que era judeu, chega e quebra a barreira, chega e rompe com todas as tradições, rompe com os impedimentos e chega no poço de Jacó, onde esta samaritana estava, para discipular ela e mudar a história da vida dela. Jesus agora chega diante dela e ela, acanhada e olhando como que um judeu chega perto de mim. Aí Jesus começou a falar da água que tinha naquele poço, e que esta água saciava a sede dela momentaneamente, mas a água, que ele era a própria água, falou: se você beber de mim, nunca mais, desta água, nunca mais terá sede, e dentro de você fluirão rios de água viva. Mesmo assim ainda ela não entendeu. Aí Jesus, como profeta, já revelou para ela que ela já tinha se relacionado com 5 homens, e este último era casado e nem era o marido dela. Aí ela falou: opa, vejo que tu és profeta. E Jesus agora está diante dela, e ela pergunta para ele o seguinte: olha, na onde iremos adorar? Porque os judeus dizem que temos que adorar em Jerusalém, mas eu fui ensinada que eu tenho que adorar aqui neste monte, em Betel, em Dan. Na verdade, aquela mulher estava confusa. Ela entendia que era o lugar que era mais importante do que aquele que era para ser adorado. Ela estava focando no local, mas na verdade quem era digno de ser adorado, independentemente do local, ele continua sendo Deus. Nós vivemos um tempo em que Deus não só manifesta aqui, Deus não só se manifesta ali, Deus só não se manifesta no monte orando, não, o nosso Deus, no tempo em que vivemos da graça, Ele se manifesta na onde você estiver, porque Deus está dentro de você, através do Espírito Santo, fluindo a água viva dentro de você. Quem está entendendo? Então, ela estava confusa, ela estava: como eu vou adorar? Quem eu vou adorar? E na onde? E Jesus fala para ela o seguinte, versículo 21, crê em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem aqui neste monte, e nem em Jerusalém. Vocês samaritanos, estrangeiros, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Jesus estava dizendo para ela: você não conhece quem você está adorando. E aí eu me lembro quando Jó, que era um homem íntegro, que era um homem que servia a Deus, que era um homem que sacrificava ao Senhor para os filhos, não tinha homem mais íntegro do que ele, era um homem próspero, e ele agora passando por um momento difícil, com a lepra no seu corpo, com os seus amigos o apontando, com a sua mulher amaldiçoando ele e Deus, e ele fala agora, quando Deus vira o cativeiro dele: eu conhecia, ó Senhor, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que eu entendo com isso é que nós, se quisermos ser o verdadeiro adorador, primeiro eu tenho que conhecer este Deus que eu estou adorando, porque só é adorador na sua essência quem conhece aquele que está adorando. Porque como eu vou confiar em quem eu não conheço? Como eu vou entregar algo para quem eu não conheço e eu não tenho confiança? Por mais que eu sei que é poderoso, mas eu não obtive ainda a certeza de quem Ele é, quem verdadeiramente
verdadeiramente Ele faz, o caráter deste Deus. Eu estou dizendo para você, porque afirmo agora, com todas as letras, Deus me trouxe, eu e você aqui, primeiro, para conhecer mais a Ele. Quem quer conhecer mais o Senhor no seu profundo? Deus quer que a gente conheça a cada dia mais a Ele, para que a gente possa levar a adoração mais profunda, a essência da adoração a Ele, a verdadeira adoração ao Pai, porque só adora verdadeiramente quem confia, só entrega quem confia. Amém? Por mais que você conheça a Deus, eu não quero desanimar você. Você precisa conhecer mais Ele. Fala para o teu irmão, você precisa conhecer mais Deus. É impossível conhecer Deus na sua totalidade. Tamanha é a sua grandeza, tamanho é os seus mistérios. E Deus, ainda Jesus, ainda fala para aquela mulher o seguinte: pois a salvação veio dos judeus. Interessante, que ele diz que a salvação veio dos judeus. Veio, mas não parou nos judeus. 4 entenderam? Eu vou falar para você. Você não nasceu em Israel, mas Israel está dentro de você. Você não nasceu na Terra Santa, mas o Santo está em você. Você não nasceu, você não é israelita, você não é judeu, mas a salvação nos alcançou, porque a Bíblia diz em João capítulo 1, que Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todos quantos creram em teu nome e o receberam, foram eleitos filhos de Deus. Ah, cadê os filhos de Deus aqui? Nós não somos só um povo escolhido, nós somos filhos através de Jesus Cristo de Nazaré, que era judeu. Por isso Jesus falou, a salvação vem através dos judeus, mas vai alcançar você hoje. Jesus estava falando isso para aquela mulher. Em outras palavras, fique tranquila, você veio de um povo misturado, mas Deus chega até você hoje através de mim. Ele agora quebra barreiras. Ele chega numa mulher que ninguém queria chegar. Ele investe tempo em alguém que ninguém queria investir. Ele dá atenção para uma pessoa que ninguém daria atenção, porque o amor de Deus estava sobre ele, e a missão sobre Cristo. Jesus estava dizendo o seguinte ainda no versículo 23, são estes que o Pai está à procura. Depois que ele fala que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade. Ele vai dizer, são estes que o Pai está à procura, os verdadeiros adoradores. Entenda, se Deus, quando você está procurando muito uma coisa e não encontra, está em falta ou está sobrando isso que você está procurando? Está em falta, tem pouco, por isso que você vai em um lugar, vai no outro, vai no outro, vai no outro, não acha, vai ali e não acha, procura lá e não acha, e porque você está procurando. E a palavra diz que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Se Deus está procurando na terra os verdadeiros adoradores, é porque está em falta. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, hoje pela palavra Deus vai nos ensinar e nos conduzir à verdadeira adoração, à essência da adoração. De repente você está pensando que somente cantar a Deus é adorar. De repente você está pensando que só cultuar é adorar. Sim, é adorar, mas a adoração é muito mais do que isso. A adoração é um estilo de vida. A adoração é o viver, é o caminhar. A adoração é o nosso respirar. A adoração é aquele que levanta de manhã e não importa as circunstâncias, ele segue servindo a Deus e adorando e direcionando o dia dele nas bênçãos do Senhor. Cadê os verdadeiros adoradores? Se Deus estava procurando, Ele encontrou aqui. Se Deus estava à procura, Ele encontrou aqui na Wilson Foz ou não? Deus está à procura
E ele termina dizendo, no versículo 24, que Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Primeira coisa, Deus é Espírito. Eu me lembrei quando Deus formou Adão. Quem? Vamos participar um pouquinho? Quem? Quando Deus formou Adão do pó da terra. Ele chegou formando um homem como se fosse um boneco de barro. E Deus chegou perto dele e soprou o fôlego de vida. Soprou o quê? O fôlego de vida. Neste momento, Deus, que é Espírito, soprou o seu próprio Espírito dentro de Adão. É a mesma coisa de Deus ter feito: olha, eu estou colocando parte de mim dentro de você. Ainda bem que você entendeu. Só de você estar respirando, o Espírito de vida chegou em você. Deus tem parte dentro de você. Tem pessoas aqui que pensou que Deus esqueceu, que Deus não te nota e que Deus nem sabe que você existe. Mentira de Satanás. Deus está dentro de você. Se você está respirando, Deus está dentro de você. Se você está se movimentando, Deus está dentro de você. Deus é Espírito. Ele está no nosso meio aqui, mas está dentro de nós. A Bíblia diz, quando Davi disse: Senhor, sondas e me conhece. Ou seja, vem e me sonda por dentro, porque o Senhor esquadrinha os rins. O Senhor sabe o que está dentro de mim. Deus, Ele é Espírito. Nós não vemos Ele, mas vimos as obras que Ele tem feito. Quem tem visto as obras que Deus tem feito? Então não importa se você não vê Ele, o importa é que você está vendo as obras que Ele está vendo, que Ele está fazendo. Pergunte por quê? Porque Jesus disse: bem-aventurado aquele que não viu e creu. Então não importa se eu não estou vendo, o que importa é que eu estou adorando aquele que é maior do que tudo que eu vejo. Por quê? Por que eu e você não vê Deus? Porque é impossível, Ele é grande demais para a gente olhar. Como eu vou enxergar Ele se Ele está em todo lugar? Fala para o teu irmão: Deus está aqui, está na casa daquele parente que está precisando de um milagre. E o pastor, junto comigo, está profetizando um milagre na vida dele. Quem recebe isso? Não, se você recebeu, você tem que comemorar. Porque se o milagre já aconteceu, você já está adorando por este milagre. Então, se tem os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade, o falso adorador adora na carne e na mentira. Fala para o teu irmão: apertou um pouquinho agora. Então se o verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade, o falso adorador adora na carne e na mentira. Diga misericórdia. Então quando nós olhamos deste prisma, desta forma, a falsa adoração tem uma particularidade. Pergunte qual? Eleger um ídolo no lugar de Deus. Mas na verdade a gente sempre pensa que um ídolo é algo palpável, ou uma imagem, ou uma pessoa. Pode ser, mas não necessariamente é uma pessoa. Pode ser um prazer carnal que se tornou um ídolo na nossa vida, que eu adoro mais do que aquele que é digno de ser adorado. Diga amém. Às vezes é algo que eu gosto tanto de fazer, que eu coloco acima de Deus. E quando eu coloco acima de Deus, eu não estou o adorando na sua totalidade. Pode ser o trabalho, às vezes, que se torna um ídolo para essa pessoa. E ocupou tanto o coração dela, que o coração não tem espaço para aquele que tem que ser adorado. Quando eu olho para a idolatria, é tudo que substitui Deus em nosso coração. Tudo que concorre com Deus em nosso coração. Tudo que compete com Deus em nosso coração. Tudo que ocupa o lugar total que Deus quer invadir o nosso coração. Quem está entendendo isso? Diga amém. Então por isso que Pedro entendia quem deveria ser adorado. A Bíblia vai dizer em Atos dos Apóstolos capítulo 10, versículo 25. Diz assim: quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele,
prostrou-se aos seus pés e começou a adorar. Eu sei que Cornélio admirava Pedro, porque Pedro tinha pregado cheio do Espírito Santo, e mais de 3.000 almas se renderam ao Senhor. Diga amém por isso. Pedro, a sua sombra curava, causava admiração, e agora Cornélio ficou encantado com aquilo que Pedro estava fazendo, mas na verdade não era Pedro que estava fazendo, era quem estava dentro de Pedro que estava fazendo. E agora ele chega e encontra com Pedro, e ele começa e se prostra diante de Pedro e para o adorar como se fosse ele que estava fazendo. Mas aí Pedro, no versículo 26 disse: mas Pedro fez levantar dizendo: ei, levanta agora, eu sou homem como você. Neste momento Pedro estava se levantando e dizendo: ei, quem sou eu para você adorar? Eu era um homem rústico, um homem ruim, um homem com palavras pesadas. Eu era um pescador bruto, que não tinha amizade com ninguém. Você vai me adorar, Cornélio? Em outras palavras, Pedro estava dizendo: você vai me adorar? Eu neguei Jesus 3 vezes, mesmo que ele tenha me avisado, e quando eu fui testado, eu neguei ele 3 vezes. Olha, eu não sou digno de ser adorado, mas aquele que perdoou, por mais que eu neguei ele 3 vezes, ele me perdoou 3 vezes. Por mais que eu me virei as costas para ele, ele virou diante de mim e disse: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, olha, Cornélio, você não tem que me adorar, você tem que adorar a Jesus Cristo de Nazaré, que chegou e confiou num homem que negou a ele, mas deu oportunidade e unção para fazer coisas maiores do que ele fez. É isso que ele estava dizendo. Olha, Cornélio, não me adore, adore a ele, porque ele é digno de receber a honra, a glória, o louvor. Ele mudou minha vida, e se eu morrer um dia, e se for crucificado, eu vou pedir para morrer de cabeça para baixo, porque eu não sou eu não sou digno nem de morrer como ele. Pedro não aceitou a adoração que não era dele. Ele falou: não levanta, Cornélio, você não sabe o que você está fazendo. Isso é uma falsa adoração. A verdadeira adoração é canalizada àquele que é digno de receber, porque só quem criou a fé pode consumir ela, porque só adora quem tem fé. Cadê os homens e mulheres de fé aqui? Então só pode consumir a adoração e a fé quem criou ela. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Então ele é o autor da adoração, e ele mesmo é digno de ser adorado. Agora há um perigo muito grande, porque nem os anjos recebem adoração. A Bíblia vai dizer, Apocalipse 22:8: eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caiu aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo que para mim, e eu quis adorá-lo. Apocalipse 22:9 agora. Mas ele, o anjo, me disse: não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos os profetas, e como os que estão guardando a palavra deste livro. Quem está guardando a palavra deste livro? Quem está guardando a palavra bendita aí? Você é servo como João. E agora o anjo falou: não me adora, eu só estou para servir, porque eu fui criado, eu sou anjo, eu fui criado antes da terra, antes de você, para o adorar nos céus, com legiões de anjos, para glorificar e cantar dia e noite: santo, 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 santo é o Senhor, de dia e de noite, o Cordeiro de Deus que foi morto e ressuscitou. Só ele é digno de adoração, porque só ele é digno de abrir os 7 selos.
Só é digno de adoração quem tem autoridade pelos mistérios de Deus. Só Jesus vai abrir os mistérios dos 7 selos que estão selados para o fim dos tempos. É Ele quem tem que ser adorado. Mas o problema é que temos que tomar cuidado para não condicionar a nossa adoração. Porque nós confundimos, como a samaritana. A samaritana estava confusa na onde eu adoro, quem eu adoro, porque ela não conhecia. Agora, nós temos que entender que às vezes adoramos e não percebemos. Muitas vezes adoramos os nossos filhos a ponto de colocar eles em primeiro lugar, no lugar de Deus. Eu conheci pessoas que disseram: olha, eu matei a minha vida, eu não fiz nada, mas eu vou fazer tudo para o meu filho, porque o meu filho, a minha filha, eu quero. Tudo isso é válido, é muito bom, eu dou a minha vida pelo meu filho. Mas é o seguinte, eu não posso colocar o meu filho no lugar de Deus, é isso que eu estou te dizendo. Porque quem deu seu filho, o meu filho foi Ele, é Ele quem cuida, é Ele quem zela. Pode dizer um amém por isso? Então eu volto toda o meu coração, tudo, às vezes no filho. Eu posso estar dizendo também que eu posso idolatrar o meu cônjuge, eu posso idolatrar o meu pai, sem estar percebendo que estou idolatrando. Porque tudo que substitui Deus no meu coração concorre com a adoração. Quem está entendendo e aprendendo isso? É muito bom ser elogiado, é muito bom ser reconhecido, mas o problema é eu levar para o meu coração. Diga amém. É muito bom alguém chegar em você e dizer: olha, como Deus usou tua vida, através daquela oração eu fui curado, Deus te abençoe, meu irmão. Você fala amém, amém. Na hora que você recebe isso, condiciona a quem deve ser condicionada esta adoração, porque isso você blinda o teu coração. Quem está entendendo? Aí você está falando: ah, isso daí, pastor, Deus não me usa, eu nem oro ainda. Se Deus está falando agora, é porque vai usar muito você. E já está falando para você: eu vou usar tanto você, que vão vir atrás de você como foram em Pedro, e dizer: olha, muito obrigado, até se prostrando aos seus pés. Você fala: nada disso, levanta, porque aquele que é digno de ser adorado, Ele chama Jesus de Nazaré. Eu só sou um canal de bênção para você. Quem está entendendo isso, levanta a tua mão. Eu quero profetizar que a tua oração vai ser ouvida, respondida. E quanto mais você interceder pelas pessoas, os testemunhos vão chegar, a glória de Deus será manifesta. E você vai entender e aprender hoje que a glória é dele, a honra é dele, o poder é dele. Nós somos só aquele que leva as boas novas e que Deus usa pela sua misericórdia. Você pode aplaudir Ele por Ele conceder isso para homens e mulheres igual eu e você. Isso é dádiva de Deus. Satanás, quem? Satanás é aquele que condiciona a falsa adoração. Ele foi tentar Jesus depois que Jesus foi batizado nas águas do Jordão e batizado com o Espírito Santo. O Espírito de Deus o levou para o deserto, e quando Satanás chegou diante dele, ele levou ele num monte muito alto. Isso está em Mateus capítulo 4, versículo 8. Mostrou todos os reinos do mundo para Jesus. E aí ele vem para Jesus e disse: olha, tudo isso, Jesus, eu te darei se você se prostrar e me adorar. Que cabra safado e ousado, né? Falar para o nosso mestre adorar a Ele para ganhar as coisas. Fala para o teu irmão: é fácil identificar a falsa adoração. A falsa adoração quer coisas para depois adorar. Mas fala para ele agora: mas a verdadeira adoração, primeiro eu recebo, depois eu adoro. Deus nunca vai cobrar a adoração antes de ter dado alguma coisa para você. Ele não vai pedir: faz e me adora, ou me adora que eu vou te dar.
Ele te dá e depois você adora. Aí, ó. Ah, pastor, não ganhei nada. Não. Você acordou hoje, o fôlego de vida, você está de pé porque Deus te deu a vida. E agora Ele pede, me adora. Em espírito, me adora. Em verdade, me adora. Porque eu já te dei. Já te dei muitas coisas. Satanás quer adoração para depois dar as coisas. Por isso que ele pede um monte de coisa. As pessoas vendem a alma, fazem pacto. Faz, me adora, depois te dou. Mas com Jesus não teve jeito. Pergunte por quê. Jesus sabia que não era a hora de orar naquele momento. Jesus sabia que não era a hora de fazer nada a não ser vencer Satanás pela palavra. Ele olhou para Satanás e disse: também está escrito, só o nosso Deus dará culto. Só a Deus o Todo-Poderoso é digno de culto. Porque ele conhecia o Pai estava nele, ele sabia quem ele estava adorando. Quem sabe, conhece o Pai e sabe quem ele é. Ele sabe quando Satanás está direcionando a adoração para as falsas adorações, as armadilhas de Satanás. Jesus disse para ele: retira-te. Repita comigo: retira-te. Eu só posso dizer para Satanás se retirar quando eu já estou pensando na palavra que eu estou liberando para vencer a tentação. Jesus disse: retira-te, porque está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Quem está prestando culto a Deus esta noite aqui? Quem está prestando culto à noite, né? Só Ele, a Ele. Interessante que a falsa adoração vinda de Satanás dá alguns sinais. Primeiro, a falsa adoração é aquela que eu tenho que estar acima dos outros, um lugar elevado e em destaque. Por isso que Satanás levou ele para um monte. Amém ou não? Eu não tenho que estar em lugar nenhum. Onde eu estou eu posso adorar. Se eu estou no vale, eu estou adorando. Se eu estou no monte, eu estou adorando. Se eu estou no tempo de exaltação, eu adoro. Se eu estou no tempo de deserto, eu adoro. Quem está entendendo isso? Então, independentemente do que eu estou vivendo. Segundo, ela sempre vem carregada com um benefício, como Satanás falou: me adore que eu te darei. Mas Jesus já nos deu tudo. Jesus em outra ocasião disse o seguinte, João 17:17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando eu tenho a palavra dentro do meu coração, eu tenho a verdade e a verdadeira adoração. Porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que eu estou adorando a Ele no meu íntimo. Não por aquilo que Ele vai dar, mas por aquilo que Ele já fez. Embora Ele disse: pedi, dar-se-vos-á. Deus não nos impede, mesmo eu adorando, de pedir as coisas para Ele. Mais do que isso, Ele até pede: olha, pede e te darei. Bate, eu abrirei. Ou seja, faz o que você deseja, pede o que você deseja, que eu te darei, independentemente da forma que você está. Deus, Ele tem algo muito específico, porque o verdadeiro adorador se protege na palavra. Fala para o teu irmão: a palavra é a tua proteção. Queridos, não tem proteção no mundo espiritual maior do que a palavra. Se eu estou no trilho da palavra, estou protegido. Se eu estou na palavra, na verdade, na palavra da verdade, eu estou com escudo, porque a fé é o escudo. Estou protegido na minha fortaleza. A palavra adoração significa ato de adorar, veneração, aquilo que se rende e se considera como divindade. Eu estou terminando a mensagem. Mas o que mais me chamou a atenção é a palavra adoração no grego. Pergunte qual? Proskunel. Olha o que significa: transferência de controle.
Entendeu, né, Tati? Adoração, a essência da adoração, quer dizer transferir o controle. É mais ou menos assim. Quando eu olho para um exemplo simples de transferir o controle, eu falo de se render. Repita comigo: rendição. Quando eu e você aceitamos a Cristo, nós se rendemos a Ele. Diga amém. Entregamos a nossa vida e os nossos caminhos a Ele. Confiamos nele. Ele mudou a nossa história. Diga aleluia por isso. Mudou e está mudando e ainda vai mudar. Mas a essência da rendição, o exemplo mais simples que eu peguei foi quando um policial chega e fala: olha, parado aí, mãos para cima. Neste momento, você é rendido por esse policial. Diga amém. Você ergue a sua mão e muitas vezes até se ajoelha. E neste momento que você rendeu, você transferiu o controle total a esta autoridade. Quem está entendendo isso? E é isso que Deus quer de mim e de você. Deus está nos rendendo hoje, dizendo: mãos para cima e joelho no chão, e passa o controle da sua vida para mim. E transfere para mim o controle de todas as coisas. Transfere novamente para mim aquilo que você tentou controlar, aquilo que você tentou controlar com toda a sua força, aquilo que você planejou, aquilo que você sonhou e que você controlou até um certo tempo, mas agora o controle não funciona mais, a pilha acabou e agora descontrolou. Mas eu tenho uma palavra ungida para te dizer que não importa se fugiu do seu controle, Deus está no controle de todas as coisas e diz para mim e para você: ei, adorador, transfere para as minhas mãos o controle da tua casa, transfere para as minhas mãos o controle da tua família, da vida do teu filho, da tua empresa, dos teus... eu estou sentindo a presença dele aqui. Cadê os verdadeiros adoradores? Fala para o teu irmão: entrega o controle para Deus. Interessante que a gente não quer transferir nem o controle da TV para quem está do lado, quanto mais o controle da nossa vida. Quando alguém tira do canal, já dá piti. Nós não temos capacidade de controlar algumas coisas. Nós não temos o controle no mundo sobrenatural. E quando nós falamos de se render, falamos de adorar. E quando eu falo de adorar, eu lembro de um adorador. Pergunte quem? Não, semana que vem. Pode ficar de pé. Pergunte quem? Moisés. Se render é levantar as suas mãos. Estou rendido. Ou seja, não vou fazer mais nada com as minhas mãos. Parei. E quando eu olho para Moisés, eu lembro que enquanto ele estava no alto da montanha, com suas mãos levantadas, Deus estava dando vitória contra os amalequitas lá embaixo. Neste momento Moisés estava rendido a Deus, intercedendo a Deus, adorando a Deus. Não estava na guerra, mas estava intercedendo pela guerra, com seus braços estendidos, levantados, e Josué lá embaixo dando um coro no inimigo, ganhando a batalha, prevalecendo uma guerra muito difícil. Eu quero declarar em nome de Jesus: enquanto eu e você estiver rendido, adorando ao Senhor, Deus está dando vitória contra o inimigo. Deus está usando pessoas para guerrear ao seu favor.
Mas teve um momento que as mãos cansaram. Houve um momento que o adorador cansa. Há momentos que só o gesto de erguer as mãos e ficar intercedendo cansa. E quando cansou as suas mãos, o inimigo começava a prevalecer lá embaixo. Os amalequitas começaram a ganhar campo. E agora, como graças a Deus nós já aprendemos que não fazemos a obra sozinho, diga amém. Chegarão e Yuri fala: não, estou entendendo o mistério. Enquanto Moisés está rendido, lá embaixo o pau está atorando e os amalequitas estão levando um couro. Vamos fazer o seguinte, Arão, é isso aí mesmo, Ur. Foram lá, colocaram uma pedra de cada lado, subiram ao lado de Moisés, seguraram a mão do homem e diz: fica tranquilo, Moisés, você está cansado, mas não é só você que adora o Senhor, não. Nós adoramos ao Senhor também. E a Bíblia diz que a vitória foi completa em nome de Jesus. Ei, de repente você está cansado, fica tranquilo, Deus está levantando Arão e Ur para erguer as suas mãos junto com você, e a vitória será completa. Oh, a vitória será completa. A verdadeira adoração muitas vezes ela é extraída nos momentos mais difíceis. Jó nem coçar conseguia se coçar, porque a lepra já tinha. Há historiadores que diz que ele se coçava com um caco de telha, porque a lepra caía a ponta dos dedos. Já estava na carne viva, ele não conseguia se coçar. A mulher já tinha amaldiçoado ele. Os amigos, como eu já disse, tinham apontado ele, porque o falso adorador, ele não é como Arão e Ur que levanta a mão do adorador, ele aponta o adorador. E agora os seus amigos apontaram ele: tem pecado aí, tem pecado lá, tem pecado aqui, tem pecado lá. Ele disse: eu não pequei, eu não pequei. E aí ele foi em Deus, começou a interceder. E no momento mais difícil da vida dele, ele se levantou. Jó capítulo 1 versículo 20. Quando ouviu a mulher amaldiçoando e pedindo para ele amaldiçoar a Deus, ele disse: Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou sua cabeça e prostrou-se no chão em adoração. Se um leproso, sem condições nenhuma, com feridas no seu corpo, teve a capacidade de se deitar no chão em dores para adorar, quanto mais essa multidão que está de pé aqui. Quem está entendendo isso? Não importa o momento mais difícil que você tenha passado, a verdadeira adoração é extraída nesses momentos difíceis. E quando ele se levantou e adorou, a Bíblia diz, ele disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor me deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. E quando ele intercedia pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó. E ele disse o que eu vou repetir para você: oh Senhor, eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus nos chama hoje para o conhecer na sua profundidade, porque Ele quer extrair tudo dos adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Finalizando aqui, eu não posso deixar de falar sobre o maior adorador que houve nessa terra. Pergunte quem? Jesus. Em Lucas 22, 42, ele disse, no momento mais difícil, onde ele disse: a minha alma está angustiada até a morte, e dos seus poros saíram não suor, mas gotas de sangue. Tamanha agonia que ele já estava imaginando que iria passar, e realmente ele passou.
Ele olha para Deus na sua fraqueza, como homem, e diz: Jesus, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Neste momento ele pediu uma oportunidade para Deus, de não deixar ele passar, se poderia ser de outra forma. Mas o verdadeiro adorador até pede algumas coisas para Deus, mas ele não arreda o pé. Deus fala comigo ao meu coração, que algumas pessoas aqui até pediram algumas coisas para Deus. Senhor, eu não estou com vontade de fazer aquilo que o Senhor já me pediu. Senhor, eu entendo que eu tenho que fazer, mas eu não quero. Me ajuda, Senhor, porque a minha vontade é outra e a sua está dizendo para mim agir, mas eu não quero. Mas Jesus também falou isso, mas no final da frase ele disse: mas que seja feita a tua vontade. Jesus nesse momento ele se rendeu à vontade soberana e ao controle de Deus, transferindo o controle da vida e da morte para Deus, e se lançou como adorador. Eu quero declarar sobre a tua vida nesta noite: Deus quer de volta o controle nas mãos dele. Fique de pé, por favor.